triste, é constrangedor olhar para as expressões faciais do Sérgio Moro quando ele está atrás do Flávio e aí questionam sobre Daniel Vorcaro. É uma cara que chega a derreter como um boneco de cera. Eu vou estar, para vocês eu falei lá dentro para os deputados, mas já vi que a imprensa já divulgou. Eu estive com ele mais uma vez após esse evento, quando ele passou a usar o monitoramento eletrônico, ele não podia sair da cidade de São Paulo. Eu fui sim ao encontro dele para botar um ponto final nessa história. E a única coisa que sobrou é... E o PT? Fala, então, tudo bem roubar? Como eu já vi recentemente ser feita uma defesa do Flávio. Não, ele rouba, mas ele é cristão. Gente, sério, esse é o nível de argumento? É dessa geleia que é feita a sua espinha dorsal, a ponto de você se curvar, de defender um bandido, de defender um corrupto, de defender um sujeito que deveria estar dividindo cela com o Lula, que é o Flávio Bolsonaro. Você se rebaixou a esse papel. E eu quero primeiro, gente, falar, aproveitando que eu estou no Paraná, primeiro dizer da alegria de ter uma pessoa tão leal, tão preparada quanto França para disputar o governo do Estado. E segundo, de falar da minha tristeza de ver uma pessoa que se demonstrou tão pequena como o Sérgio Moro. Sujeito que teve coragem de conduzir uma operação contra as pessoas mais poderosas do país. Sujeito que prendeu um ex-presidente da República. Sujeito que tinha tudo para estar nos livros de história da melhor maneira possível, do antes e depois da corrupção, com o nome Sérgio Moro. Ele se diminuiu, e eu digo isso com tristeza, porque eu almoçava corriqueiramente com o Sérgio Moro na Câmara. E ele falava da pauta de segurança, da pauta do enfrentamento à corrupção. Eu vi ele defendendo o Valdemar agora. O Valdemar foi preso no mensalão. Era o mesmo esquema, só com menos dinheiro que o Petrolão, que estava na vara dele. E aí, agora ele está passando pano para o mensaleiro. Quando perguntam, é triste, é constrangedor olhar para as expressões faciais do Sérgio Moro quando ele está atrás do Flávio, e aí questionam sobre Daniel Vorcaro. É uma cara que chega a derreter como um boneco de cera. E a única coisa que sobrou é... E o PT? Fala, então, tudo bem roubar? Como eu já vi recentemente ser feita uma defesa do Flávio. Não, ele rouba, mas ele é cristão. Gente, sério, esse é o nível de argumento? É dessa geleia que é feita a sua espinha dorsal, a ponto de você se curvar, de defender um bandido, de defender um corrupto, de defender um sujeito que deveria estar dividindo cela com o Lula, que é o Flávio Bolsonaro. Você se rebaixou a esse papel, não vale tudo por um governo do Estado. Então eu vou deixar de assistir o debate de São Paulo para ver o debate aqui do Paraná, porque eu terei muito prazer em ver o Luiz França destroçando. Gente, é o Requião que está disputando aqui, o filho, né? Gente, eu já tive um debate com o pai. Não sei se algum de vocês já assistiu o debate que eu tive com o Requião pai. Eu acho que isso faz 10 anos. E, gente, se o pai apanhou de um moleque de 19 anos de idade, imagina o filho com menos anos de carreira pública. É uma situação triste que se vê uma pessoa que abriu mão da sua própria história, que se demonstrou menor do que os próprios feitos, com uma espinha de geleia, sem nenhum senso de moralidade para nada, e do outro lado, um sujeito que é conhecido por ser filho de alguém. Aliás, que coincidência, né? Na presidência da República também temos um candidato que só está lá porque é filho de alguém, né? E eu preciso falar também do Pedro. Porque o Pedro, lá no início, primeiro foi ele que me chamou para o pré-MBL. Antes da gente fundar o MBL, quem me chamou no escritório para conhecer o Renan, o Alexandre, foi o Pedro. E ele é o sujeito que tinha as ideias mais mirabolantes possíveis para a gente gerar fatos políticos e esses fatos fazerem com que a gente gerasse mobilização para as manifestações. Ele é um cara que o nível
existe alguma coisa assim de esquisita dentro da cabeça do Pedro. Por quê? Ele passou a vida fazendo a carreira de funkeiro. Aí depois, ele falou, não, agora que eu fiz a minha carreira de funkeiro, eu vou descansar, né, vou cuidar da minha vida do jeito que eu gosto. E qual que era o jeito dele gostar de cuidar da própria vida? Ir pro mato, num lugar que não tinha internet, ficar lendo livros conservadores e criando os filhos sem tela. Tipo, você fez a sua vida de funkeiro. E como você queria passar a sua vida era da maneira mais bucólica, né, mais arcadista, né, mais fugere urbem, né, locus amenus, né? Esse é um sujeito diferente, no bom sentido e no sentido mais ou menos também, que assim, entendam, grande criatividade, grande capacidade de imaginação não vem sem um nível de esquisitice, e isso é bom, porque assim, se tem uma coisa que eu aprendi na política, só tem dois tipos de políticos: o picareta e o esquisito. Todos nós somos esquisitos. Porque o cara que está na política para apanhar, para expor a própria família, para tomar processo, para assim, ser alvo de destruição de reputação, ele precisa ser esquisito. Pessoas normais, honestas, não entram na política. Pessoas esquisitas, honestas entram na política. Os normais vão cuidar da própria vida. Então, eu quero fazer esse relato aqui para dizer que, esse é um dos caras mais brilhantes, porque ao mesmo tempo que ele pensa uma maneira de... A ideia que teve na manifestação que a gente fez contra o Master era digna de Pedro. Colocar máscaras do Daniel Vorcaro e contratar modelos para ficar fingindo que havia uma festa no Vorcaro, para a gente ser capa nos jornais, é esse tipo de ideia que vem dali. E aí a gente vai lá e pauta a imprensa por causa de uma ideia que só é criativa, não custou milhões. A guerra assimétrica que a gente vive só é possível por causa desse tipo de ideia. A gente só consegue enfrentar grandes máquinas por causa da geração desse tipo de fato. Enquanto ele tem essas ideias, ao mesmo tempo ele está lá lendo a Escola de Frankfurt. Ao mesmo tempo ele está lá lendo Scruton, lendo Chesterton, lendo C.S. Lewis. Então, Pedro, eu tenho certeza que você vai vencer a eleição, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas não só o Pedro aqui no Paraná. Vocês fizeram o maior evento. Isso é sinal de vitória em eleição. Mobilizar pessoas fisicamente é sinal de vitória em eleição. Nem sempre like, view se converte em voto. Presença física sempre se converte em voto. Porque vocês que estão aqui são esquisitos como nós. São aqueles esquisitos que são considerados os chatos da família que falam de política. Vocês, eu vou falar, 80% de vocês são aqueles caras que chegam no Natal e a galera, puta, que saco. Lá vem o cara falar de Renan Santos. Lá vem o cara falar de missão. Nós somos assim. E que bom que nós somos assim, porque são pessoas como nós que pautamos a política, que vencemos as eleições e que mudamos o curso da história. Porque os normais só são guiados. Os normais só são conduzidos. E com a vitória do Renan, isso vai se converter, e eu olho aqui para os candidatos que estão na minha frente, muita gente em São Paulo, em outros estados, nesse ano que eu rodei o país, veio falar para mim, Kim, eu acredito no projeto, eu acredito no partido, eu estou sendo candidato para ajudar. Eu estou sendo candidato para perder, mas para fazer votos para a chapa. Sabe qual vai ser minha maior alegria nessa eleição? Ver que as pessoas que disseram que estavam disputando para ajudar, vencer. Porque o Renan vencer a eleição significa um caminhão de votos para deputado federal e para deputado estadual. Significa que aquele militante que ficou carregando o piano durante anos, que saiu do bastidor para dar a cara para bater, para virar porta-voz, vai vencer a eleição na primeira disputa. E não vai vencer qualquer eleição para qualquer cargo, vai vencer para deputado federal, para deputado estadual, para o Senado da República.
Isso vai me deixar muito feliz. Então não tenham dúvidas de que esse peso, esse fardo, e entendam, nós somos aqueles que enxergamos o poder como um fardo, como um peso, como uma espada sobre as nossas cabeças, não como um privilégio, não como uma coisa para a gente usurpar, não como uma maneira da gente contratar assessor para fazer maquiagem para a gente, não como uma maneira da gente utilizar o mandato para comprar bolsa de 27 mil reais, não como uma maneira da gente usar cota parlamentar para alugar a BMW, mas como uma maneira da gente transformar o país. Isso cobra ainda mais de vocês o desempenho que vocês vão ter no mandato, a excelência com que vocês vão exercer o mandato. Eu sou obrigado pelo regimento a chamar os outros 512 de excelências. 99% não merece esse tratamento. Vocês, cada um de vocês que estão disputando a eleição, tem o dever de merecer ser tratado dessa maneira. E como último ato do meu discurso, Arthur Duval, não, lá vem nada, só um último ato, não é nada demais, pode ficar tranquilo. Tá tranquilo? Tá? Eu fiquei ouvindo que ele tirou sarro, né? Falou, o Kim sempre fala a mesma coisa. É o contrário. Ele sempre faz a mesma coisa. Eu não aguento mais escutar a palavra super cético. Esse é o 27º congresso que eu escuto a palavra super cético. Não, eu não aguento mais. Eu sempre trago algo novo. E o que eu vou trazer de novo aqui, Renato Batista, é primeiro, o nosso programa, eu não sei, imagino que ninguém tenha terminado de ler o livro amarelo, porque são muitas páginas e faz pouco tempo que saiu. Mas o país que a gente coloca lá, o projeto que a gente coloca, inclusive tem o trem de São Paulo para Curitiba, no nosso projeto de infraestrutura. Da mesma maneira como o trem de São Paulo para o Rio de Janeiro, 11 mil quilômetros de ferrovias, o maior presídio das Américas, a pavimentação de todas as rodovias federais, e tudo isso dizendo de onde sai o dinheiro. É uma enrolação a gente ver sabatina de candidato. Eu não estou brincando, tá? Não é hipérbole, não é exagero, não é figura de linguagem. Eu assisti a sabatina do Zema na Globo News 3 vezes a velocidade, em 3x. E eu consegui entender o que ele falava. Eu não consigo entender nenhuma pessoa normal se eu colocar o vídeo em 3x. O Zema eu consigo. É de uma dificuldade de concatenar ideias, é de uma lentidão de formação de sinapses, que é assustador. Nós temos o projeto, como a gente vai fazer o projeto, de onde vai sair o dinheiro do projeto, em quanto tempo a gente vai fazer o projeto, em todas as áreas. A gente vai chegar agora, né, o Caiado falou em entrevista, né? Não, mas para negociar tarifa com os Estados Unidos, eu vou usar terras raras. No nosso governo, não. Não vamos usar terra rara para negociar tarifa. A tarifa é uma coisa pequena demais para a gente negociar a terra rara. Aí a gente vai chegar para os Estados Unidos e vai falar, nos ajude com o nosso programa nuclear. Senão a terra rara vai para a China. Você que sabe. Você acabou de gastar seu arsenal com o Irã. Você está desarmado. Você está precisando de material para fazer F-35. Nós queremos fazer o nosso próprio F-35. A gente não quer ganhar um. Porque senão a gente fica dependendo de você para peça, para manutenção. Não, a gente quer fazer o nosso próprio. Estados Unidos não quer, a Europa vai querer. Não quer ajudar a fazer F-35, eu vou fazer Dassault, eu vou fazer Gripen. Nós fazer Sukhoi também. Nós vamos utilizar esse presente, eu acho que as terras raras é Deus passando um recado para os brasileiros, é falando, essa é a última chance que eu dou para vocês. Eu já dei tudo. Não tem terremoto, não tem vulcão, eu ia falar que não tem furacão, mas agora tem, mas ele segurou um bom tempo para ter furacão. Tem recurso natural, tem água, tem minério de ferro, tem ouro, tem prata, vocês têm o tamanho de um continente, tem um mercado interno de 200 milhões de consumidores, vocês não aproveitaram nada disso, agora terra rara é o último. Eu sinceramente acho que é um recado, falando, gente, é o último. Vocês não pegarem isso, aí vocês vão ser miseráveis pro resto da vida. Aí vocês vão ser o lixo do mundo.
Isso vai ser um catalisador para o nosso desenvolvimento. A gente vai ver um país poderoso. A gente não vai ver mais aqueles desfiles de 7 de setembro, como a gente viu com o Bolsonaro, com aquela fumaça preta saindo de um tanque, caindo aos pedaços. Não. O nosso desfile militar vai ser um recado para o mundo. Ninguém começa a guerra sem falar com o Brasil. Ninguém invade ninguém sem perguntar o que o Brasil pensa. A gente não vai mais ter o iPhone mais caro do mundo, a gente não vai mais pagar um carro para a gente, outro carro para o governo. O pagar tá custando um quid, está custando 90 mil reais. Um quid, Arthur Duval. 90 mil reais. O carro chamado Popular. Só quem não consegue, assim, nem a Erika Hilton, que é deputada federal, não consegue comprar um quid, que o patrimônio dela caiu de 20 mil reais para 15, depois de 4 anos recebendo 46 mil reais. É um fenômeno das finanças. Não, realmente, gente, nem a Dilma consegue administrar o dinheiro tão mal quanto a Erika Hilton. Você ganha 46 mil reais por mês, você não paga a sua própria casa, não paga seu próprio carro, não paga a sua própria gasolina, e você fica mais pobre, falando, o Lula te deixou miserável mesmo. Tá passando fome, menina. Então nós seremos um país respeitado, com infraestrutura decente, sem problemas de saneamento básico medievais, sem o nível de analfabetismo que a gente tem. Isso para mim é uma das coisas mais grotescas. Educação. 74% dos brasileiros não têm o nível de matemática, dos estudantes do ensino médio não têm o nível de matemática o suficiente para exercer a cidadania. A maior parte dos estudantes do ensino fundamental não sabe dizer quanto é 300 menos 150. Mais da metade da nossa rede de ensino não sabe fazer conta com 3 algarismos. Não sabe dizer quanto é 300 menos 150. Não sabe dizer quanto é 1 milhão e 1 menos 1. Vocês têm noção do nível que nós estamos? Essa eleição é fundamental. Nós temos o dever, não existe possibilidade, é por isso que o meu discurso no Congresso Nacional eu falei que a gente chegou na ilha do inimigo, a gente incendiou os nossos navios. Nós não temos a opção de perder, nós não temos a opção de decepcionar o nosso país. Se a gente perder, o Lula vai indicar 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí acabou, fecha a porta. Acabou. 4. Mais 20% de STJ, de STM, dos outros tribunais superiores, do TST. Nós não temos a opção de perder. E nós estamos numa guerra assimétrica. Eles têm governadores, prefeitos, fundo, tempo de televisão. Nós temos só o nosso próprio sangue nos nossos olhos. É a única coisa que a gente tem. A única coisa que a gente tem é ser movido por uma coisa mais poderosa do que receber 50 reais para balançar a bandeira. Gente, nós não podemos perder para os caras que recebem 50 reais para balançar a bandeira. A força do nosso espírito, a nossa vontade de mudar o nosso país, não pode ser maior do que o cara que entrega um panfleto de um presidente da República que ele nem sabe quem é. Eu não vou perder para a campanha de pelego. Eu não vou perder para a campanha em que o cara usa uma camiseta de campanha com o nome do candidato a presidente que ele nem sabe o que está escrito. Ele só sabe que tem um nome ali, ele não sabe qual. Desculpa, gente, é uma questão de orgulho, é uma questão de brio, é uma questão de autoestima. Nós somos tão baixos, somos tão fracos, somos tão impotentes, a ponto de perder para campanhas desse nível. Eu não. E eu sei que cada um de vocês também não. Por isso, meus amigos, começando aqui, pelo Paraná, pelo lugar, geralmente eu vou em congresso estadual, ou dar bronca ou passar lição de casa. Falar, nos estados mais difíceis,
falo, gente, eu sei que é difícil, eu sei que aqui só oligarquia domina, mas ainda assim a gente tem o dever de ir bem. Nos outros estados maiores, eu falo, gente, vocês não podem decepcionar, porque eu não vou exigir de vocês a mesma coisa que eu exijo do Missão do Amapá. Eu vou ser muito mais rigoroso. Aqui eu não preciso fazer isso. Essa entrega, esse congresso de vocês, já mostrou a força que vocês têm. Agora é saber usar essa força. Que o Paraná não nos decepcione. Que o Paraná não nos entregue menos do que a altura que o Paraná merece. Porque eu quero dos deputados que vão estar comigo lá em Brasília, o Paraná entregando a segunda maior bancada. Se não entregar a segunda maior bancada, deixa eu pensar. Pessoal, esse era o último. Oi, estão ouvindo? Não. Ninguém está te ouvindo, não. É? Som. Cara, ele está reclamando 3 horas de último ato. Cara, o One Piece só tem uma temporada e tem 1.100 episódios. Não acabou a primeira temporada ainda, então, sinto muito. Deixa eu pensar o que nós faremos se o Paraná não entregar a segunda maior bancada, no próximo congresso do partido no Paraná, Pedro Deirô vai dar cambalhota de cueca no palco. Então... Se você já percebeu que aqui não é discursinho, que aqui é trabalho, é o maior número de relatórios de projetos de lei aprovados e de relatórios e projetos de lei ruins, barrados. Se você se cansou de farsante populista, que é só videozinho, discursinho barato ou emendinha sendo inaugurada aí na sua cidade, então eu preciso da sua ajuda para continuar o meu trabalho. Clica aqui no link que você vai poder participar e ajudar da vaquinha para minha campanha.